Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Eu- Rodrigo. Eu tô te ouvindo. Joia. Eu estou com uma dificuldade aqui para conexão. Vocês estão conseguindo visualizar o slide, pessoal? Sim. Joia. Bacana, então. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Qualquer problema que tiver com relação ao som, a conexão hoje aqui está terrível, né? E hoje é dia de fechamento do AVA, né, gente? Então, acho que muita gente está com... AVA não, aquelas atividades, né, interativas. Então, acho que hoje vai estar um pouco sobrecarregado o sistema, né? E o nosso Teams tem que passar pelo AVA lá da faculdade, né? Então, mas vai dar tudo certo. Pessoal, hoje a gente finaliza a nossa disciplina, a unidade 4.3 e 4.4, e logo depois a gente discute sobre as questões da nossa provinha. Tudo bem? Antes de mais nada, um combinado que eu estou fazendo com o pessoal é o seguinte: eu estou entregando a prova com alguma antecedência, o pessoal pediu para entregar com uma semana antes, mas a gente está com uma dificuldade com relação ao processo de correção das provas e tudo mais, várias pessoas estão manifestando isso. Parece que eles vão autorizar aí a partir da semana que vem, mas aí eu já tinha me comprometido com vocês, então estou entregando agora. E aí, como é que vai funcionar isso, gente? Né? Em vez de vocês terem uma semana para a realização das provas, alguns alunos já sabem o que eu estou combinando aqui, por causa das outras disciplinas, mas o objetivo qual que é? Né? Em vez de eu dar uma semana, eu vou dar 10 dias. Então, eu entregando a prova hoje, dia 3, vocês têm até o dia 13 para me devolver as questões da prova preenchidas. Combinado? Pode ser, pessoal? Naquele mesmo esquema, Rodrigo, por e-mail, igual a prova primeira? Olha, vai ser igual, no link, eu já fiz o link, aí vai ter um novo link para uma outro formulário, mas é aquele mesmo processo. Vocês entregam e postam no link. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos lá. Ok, professor, tudo bem. Não, tudo jóia. E aí temos alguns combinados aqui também, pessoal. Olha só. O prazo máximo que eu vou avaliar o portal, né? Ou seja, ele vale a pontuação da parcial e vale a pontuação, a frequência. O prazo máximo é até a aula que vem, então até o dia 10. Então, nota de parcial e frequência, vocês têm que fazer 100% do portal até o dia 10, que é a próxima quarta-feira. A nossa provinha fica sendo entrega até o dia 13, e o compilado, que vale 1.000 pontos, gente, a maioria já entregou, mas alguns ainda não. O compilado, né, então, para ganhar 1.000 pontos da prova, o compilado pode ser até no dia 17, que seria a data de entrega da nossa prova, tá? Eu vou mandar tudo isso no grupo de WhatsApp, essas datas direitinho, só para vocês ficarem bem claros, bem tranquilos com relação a isso. Mas eu estou só pontuando aqui, isso está sendo gravado, não só a gravação das aulas, mas também a gravação das questões, fica aqui para auxiliar quem precisar depois. Ok? Ok. Podemos prosseguir então, né? Vamos lá então, pessoal. Então, infelizmente, nós estamos acabando nossa disciplina, mesmo com todo esse semestre que foi um pouco tumultuado, né, gente? Mas um semestre... eu falo que tudo vale a pena, né? A gente sempre tem que ter o processo das experiências, né? Então, as coisas acontecem para a gente crescer com elas, nunca lamentar, tá? Então, eu fico vendo porque tem aluno que está lamentando, porque não sei o que e tal, que foi ruim demais. Eu não sei se foi ruim, mas antes, assim, do que todo mundo contaminado com uma série de problemas aí, né? Mas vamos lá. E aí, pessoal, nossa aulinha, ela vai se encerrar aqui exatamente... A gente vai trabalhar hoje a questão da medição de desempenho. Então, dentro do processo de planejamento, então, planejar logisticamente, né, implica em pensar as ações, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que criar uma medição e me ater a indicadores para saber se tudo aquilo que eu planejei está funcionando de acordo, né, com o planejado, com a estratégia utilizada, com os resultados que eu estou perseguindo e tudo mais. Então, sempre, qualquer que seja o processo gerencial, gente, aliás, a medição
ela não é um processo só logístico, né? Ela envolve o planejamento como um todo. Então, qualquer ação que um gestor vier a utilizar, ou qualquer projeto que ele vier a iniciar, qualquer prática e rotina que ele venha implementar, ele precisa depois medir isso. Então, é um processo até de sobrevivência e de atualização da empresa em vários aspectos, que essa medição funcione adequadamente, tá? Então, como que funciona isso, né? Então, a gente vai ver agora esse processo de medição e depois, na 4.4, a gente vai ver a questão dos custos logísticos, a importância de se ter o cálculo de todo o custo logístico num processo de planejamento também. Então, vamos lá. A medição, pessoal, e aí começa com uma frase que está lá no livro que eu achei ótimo, que está assim: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. O que não é gerenciado não pode ser melhorado. Se não mantenho um processo de melhorias, em breve deixarei de existir, né? Parece um pouco dramática a frase, mas é aquela questão, né? Isso vale para qualquer coisa, né, gente? Se a gente não melhora, a gente sucumbe, né? A gente acaba ficando estagnado, paralisado, a gente nunca está evoluindo, nunca está prosperando, nunca está aprendendo nada novo. Então, e o legal é que tudo aquilo, para eu melhorar, eu preciso gerenciar essa melhoria que passa prioritariamente por aquilo que eu estou definindo como melhoria ou aquilo que eu quero atingir como melhoria. Então, olha que interessante o processo de medição funcionando como um processo de caminho a ser perseguido, um pouco daquela da visão, da missão, dos valores da empresa, né? Em que eu defino claramente, e aí o planejamento a gente viu isso, eu defino claramente onde eu quero ir, onde eu quero estar, onde eu quero chegar, que tipo de cliente que eu quero alcançar, e aí, prioritariamente, eu vou gerenciar essas minhas iniciativas, esses meus projetos, essas minhas ações, né? E para isso eu preciso, então, saber o que eu vou medir. Então, é em cima de resultados mesmo, tá? E as organizações, elas precisam acompanhar e controlar, principalmente, todo esse planejamento e as metas, os serviços, né? Seja nível de serviço, seja as entregas, as prestações várias que eu acordei, que eu fiz junto aos clientes. Então, eu tenho que ter um retorno, eu tenho que saber a quantas anda o meu trabalho, né? A minha prestação de serviço nesse caso. Os resultados que vão aparecendo, se eles estão de acordo ou não com tudo aquilo que foi traçado e planejado, e principalmente o atendimento das expectativas de todos os envolvidos, tá, gente? Não só dos clientes, mas dos funcionários que estão comigo, dos sócios, dos sponsors, que são os patrocinadores, com todo mundo que está investindo. Então, ou seja, eu tenho que atender as expectativas, e para isso eu tenho que saber claramente se eu estou conseguindo atingir as várias expectativas que eu criei lá atrás, né, no meu projeto. Para quê? Para que eu tenha necessárias correções e intervenções, né, se for o caso, né? Ah, não está indo de acordo com o planejado. Opa, então o que pode ser feito para melhorar, tá? E dentro do processo, aí está aqui, gente, indicador de desempenho logístico. Isso não é, indicador de desempenho não é só logístico, não. A gente está utilizando aqui, chamando a atenção, destacando para o processo logístico, né? Que a gente usa as KPIs. As KPIs, a Key Performance Indicator, a grande vantagem das KPIs é que eu tenho autonomia como empresa para criar claramente aquilo que eu vou, né, tentar atingir. Então, em vez de eu usar um padrão que acaba sendo muito copiado e não necessariamente vai refletir a realidade da minha empresa, a grande vantagem das KPIs é que eu mesmo defino o que eu quero de acordo com as realidades. Então, por exemplo, eu crio lá que eu quero fazer entrega com 95% de sucesso, ou seja, 5% de avaria, ou 5% de atraso, ou de demora na entrega. Ou seja, eu mesmo, dadas as realidades, as situações que eu tenho hoje na minha empresa, eu mesmo consigo mais ou menos mapear como que está, né, nesse exemplo, aí, o nível de entrega, por exemplo, e aí eu consigo, então, por exemplo, fazer uma previsão. Olha, é possível sensibilizar funcionário, melhorar caminhão, melhorar carga e descarga, embalar melhor, ou seja, eu começo a percorrer as várias questões que me davam um indicador de entregas muito aquém do esperado,
e aí eu posso, em cima de uma série de resoluções, procurar, por exemplo, tentar minimizá-las e tentar tirar o máximo de sucesso. Então, eu posso, num primeiro trimestre ou semestre, definir, por exemplo, que as minhas KPIs de entrega em avaria vai ser que 5% no máximo de avaria para todo o trimestre, por exemplo, né? À medida que você... E aí, qual que é a vantagem das KPIs, gente? Que à medida que eu vou dominando os processos, sensibilizando as pessoas, treinando, motivando, fazendo um processo de conhecimento e de envolvimento de quem tiver, né, no processo, eu às vezes posso reduzir para 1% ou até 0% de avaria, por exemplo. Então, as KPIs elas têm essa vantagem de se adaptar à realidade, mas ao mesmo tempo, e isso que é o principal, ela demonstra uma flexibilidade de você se adaptar numa crescente, mas ao mesmo tempo é um indicador que está lá. Só, olha, você tem 5% de avaria, que é um incômodo, né, gente? Ou seja, do ponto de vista de entrega, isso é um incômodo para quem trabalha com logística. Ao mesmo tempo, pensa bem a expectativa e o sucesso que é quando você consegue atingir, por exemplo, 100% de entrega sem avarias. Então, esse que é o processo. Então, são metas e indicadores a serem, né, perseguidos como fim. E aí, por isso que a gente chama de indicador-chave de desempenho, porque são esses indicadores, né, que vão ser construídos para cada processo, em que vão me dar como que está o meu desempenho, seja na entrega, seja na produção, seja no atendimento, e aí eu crio as várias atividades para isso. Então, não só eu crio esses indicadores, como também vou monitorar a qualidade dessas atividades internas e externas. E aí, nesse processo interno e externo, olha lá, o interno, eu vou monitorar o desempenho de tudo aquilo que diz respeito à empresa. Giro de estoque, ruptura de estoque, entrega, movimentação de pátio, pontualidade, uma série de questões internas que dizem respeito somente à minha empresa, então que é mais fácil de controlar. O externo, eu vou pegar aquilo que querendo ou não, eu acaba tendo que medir o desempenho de terceiros, por exemplo, né? Então, os meus fornecedores, eles conseguem me entregar dentro do prazo? Como é que está esse processo de entrega, de cumprimento das regras ou de qualidade dos produtos entregues pelo meu fornecedor? Então, ao mesmo tempo que é um instrumento de algo que você precisa melhorar, ao mesmo tempo é um processo que você fica muito refém também da capacidade de alguém de fora, que não está na mesma cultura interna, mas que pode ser criada uma cultura externa de comprometimento, mas aí você tem que ter todo um processo de trabalhar externamente isso. Não é impossível, mas é um pouco mais complicado, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, um excelente e necessário indicador para poder dar conta das melhorias dos meus vários processos logísticos, tá? E os indicadores, então, eles são desenvolvidos, né, para acompanhar como que cada empresa está funcionando, e aí eles são, como eu já disse lá, selecionados, criados e adaptados de acordo com a realidade de cada empresa, tá? Para isso, então, eu preciso realizar várias análises e resultados que vão influenciar diretamente a tomada de decisões. Então, gente, é aquela grande questão, por exemplo, de eu saber claramente como é a minha empresa. E aí, entre as várias análises e processos que vão documentar e embasar essas minhas decisões, entra aí, né, a tradicional análise SWOT, porque ela é o melhor instrumento de avaliar tanto o meu ambiente interno quanto externo em relação às minhas fraquezas, minhas qualidades, meus sucessos, oportunidades, tudo isso de maneira que eu consiga mapear onde que eu estou errando, onde que eu estou acertando, e aí os indicadores vão entrar nesse processo de tentar, eu tendo uma meta a ser cumprida, tentar, então, minimizar esses processos. Então, dentro do processo de desempenho logístico interno, olha lá os principais indicadores que eles foram divididos em 4 áreas. A primeira área aí, atendimento do pedido ao cliente, tá? De novo, gente, isso aqui é geral. Por mais que eu tenha lá, né, eu vá utilizar isso em grande parte das minhas rotinas logísticas, os indicadores são construídos de acordo com a realidade
de cada empresa, de cada segmento. Então, por exemplo, num processo aqui como atendimento do pedido ao cliente, então você tem todo um processo de cumprimento que você precisa. O chamado pedido perfeito, em que eu não tenho erro, não tenho retrabalho, não tenho que ficar buscando informações, ou eu já finalizo o processo que a gente chama de pedido perfeito, né, com a entrada das informações claramente. Então, você tem todo um processo de agilidade, percentual de pedidos completos e no prazo, que eu consegui entregar, que foram completos, feitos, realizados e entregues no prazo, percentual de entregas no prazo. Então, olha só como que eu vou criando os indicadores de acordo com aquilo que eu quero medir, que de repente seja importante, ou seja, um diferencial a ser conquistado, por exemplo, na minha empresa, no meu segmento, tá? Tempo de ciclo do pedido, taxa de atendimento, isso vai depender muito, então, da forma como eu estou construindo essas expertises aí, por exemplo, tá? Com relação à gestão de estoque, olha que interessante esses critérios aí, esses indicadores, né? Dock to stock, ou seja, o tempo que eu gasto do descarregar do caminhão e eu vou armazenar internamente, aí entra etiquetagem, embalagem, cadastro e tudo mais. Então, parece que não, dependendo de um processo em que eu tenho pressa, quanto mais eu consigo otimizar os descarregamentos e arquivar, armazenar, gerenciar o estoque de estudo, eu estou ganhando em tempo e em produtividade. Então, isso pode ser um diferencial claramente competitivo numa concorrência, por exemplo. A acuracidade do inventário, né? O grau de exatidão das informações que estão lá. Tá? Se eu estou lá tantas peças, e se eu for conferir no inventário ou no estoque, vai ter lá exatamente as tantas peças que o sistema registrou. Isso, gente, né, parece fácil falar, né, mas é um processo que você precisa treinar muito a equipe para trabalhar cada vez mais o processo de lançamento, de alimentação do sistema, de controle. Então, é um processo que, querendo ou não, faz a diferença. E qual que é a importância, por exemplo, desse indicador, né? Se eu tenho uma acuracidade, então, eu crio uma confiança interna, que eu sei que se lá está marcando que eu tenho só 3 peças, uma série de desdobramentos em relação a essa quantidade vão surgir. Então, acendeu a luz amarela do meu estoque de reserva, tem que acionar fornecedor. Então, você tem toda uma dinâmica, né, decorrente desse inventário 100% exato, tá? Stockout, todo o processo de tirar do estoque para as entregas, então tem toda uma logística para isso, não é simples, tem todo um processo de programar, ainda mais dependendo do tamanho do produto, da quantidade de peças, qualquer que seja o processo. Então eu tenho que sair lá da baixa, fazer todo o processo de encerramento, colocar no pátio, levar para o processo, embalar, carregar caminhão, tem todo um processo de saída que acaba sendo um gargalo em algumas empresas. Então você medir isso é uma forma de você saber onde que você está acertando ou não. Percentual de estoque indisponível para venda, que às vezes é o estoque de reserva que eu tenho que ter para determinados processos. Qual que é a minha capacidade de estocagem, por exemplo, né, de trabalhar. Tá vindo tantos caminhões para mim, vão chegar em tantas horas, quanto de espaço que eu tenho. Tudo isso é informação extremamente necessária que eu preciso estar sempre alimentando um sistema ou partilhando essas informações, porque tem uma série de iniciativas decorrentes disso aí, né? E a visibilidade dos estoques nesse exemplo aí de gestão de estoque, ou seja, quanto de estoque que eu tenho, como é que está o processo, eu consigo achar fácil, as informações estão precisas ou não, então tudo isso vai fazer toda a diferença. Outro processo, né, é a armazenagem, então pedidos por hora, custo por pedido, movimentação e armazenagem, né, nos pátios, no processo, quanto que é o percentual nas vendas em relação a isso, quanto que eu gasto tendo X pessoas para poder armazenar e movimentar determinados produtos, né? Então, olha que informação extremamente valiosa para eu saber qual que vai ser a precificação, por exemplo, de determinados produtos, né? No final de contas, eu tenho que pagar todas as contas, então eu vou precisar, a gente vai ver no próximo capítulo o custo disso. Então, a importância de saber isso. Tempo médio de carga e descarga, permanência de veículo de transporte, de repente eu consigo dimensionar as chegadas de
de caminhões de acordo com o tempo médio que eu calculo para cada um. Então, eu crio um esquema de entrada de caminhões, por exemplo, no pátio, nesse sentido. Se eu vou usar equipamentos de movimentação ou não, é uma informação super vital, porque dependendo do tipo de produto que eu trabalho, do peso, tamanho, e se eu tenho lá X equipamentos, né, se eu tenho equipamentos que são pouco usados, eu tenho uma ociosidade por parte desses equipamentos, eu não tenho que ficar gastando e investindo em equipamentos, ou criar isso, então acaba gerenciando uma questão de orçamento. Em vez de comprar um equipamento a cada ano, eu posso programar para comprar a cada 3 anos. Então, você tem algumas informações que vão alimentar essas tomadas de decisões, né? Em relação à gestão de transporte, aí entra o custo de transporte, quanto do meu processo de venda entra ali a questão do custo, né, do transporte. Mas eu cobro frete. É diferente. Às vezes você cobra um frete que ele é diluído pela quantidade de pessoas que estão utilizando aquele frete, ou quantidade de produtos. Mas eu tenho um custo, eu tenho o salário do motorista, se é terceirizado ou não, isso vai impactar no contrato. Então tem todo um processo que eu preciso saber quanto de transporte e os meios de transporte que eu estou utilizando e qual que é o impacto disso no meu processo de venda. De repente eu deduzo que do meu total de vendas, 20% eu gastei com custo de transporte. Então, eu preciso ver o que está acontecendo, por exemplo, né? Custo do frete por unidade expedida. Então, estou expedindo uma unidade só, eu vou diluir, fracionar ela. Qual que vai ser o custo do frete, por exemplo, né? Desse processo? Eu consigo diluir ali nos vários... eu estou fazendo uma unitização de 1.000 embalagens no mesmo pallet, por exemplo, ok. Qual que vai ser o custo disso distribuído para os 1.000 potenciais clientes ou não? Então, você tem todo o processo de trabalhar em cima desses indicadores. Coletas feitas no prazo, utilização da carga total ou não dos caminhões. De repente, eu tenho caminhão que está andando com 20% da capacidade para atender lugares perto ou longe, né? Mas olha só, um problema de otimização. Então, de repente, em vez de eu usar caminhão, eu posso usar um outro modal que seja mais barato, por exemplo. Então, eu preciso de indicadores para saber, né, aonde que eu estou ganhando ou aonde que eu estou perdendo dinheiro, por exemplo. Avarias que são feitas no transporte, não conformidades em transporte, produtos que às vezes voltam, que tem devolução, não atendeu. Então, tem todo um processo que eu preciso garantir e a acuracidade no conhecimento de frete. Eu tenho que saber exatamente a distância, o peso, o produto, o tempo que eu vou gastar, se vai envolver mais pessoas ou não, os tipos de modais. Então, tudo isso vai influenciar. Então, olha como, gente, que a gente acha que não, na logística, e aí eu falo que ser gestor logístico não é fácil, né? Que é um processo que você tem que estar não só saber e pensar estrategicamente com a sua empresa, mas está pensando em todas as informações possíveis que você vai ser perguntado e vai ser confrontado em determinado momento. Essa que é a grande questão. E vocês, gente, seja o administrador que for trabalhar com frete, seja o logístico que vai trabalhar diretamente, todo o processo, vocês vão ser chamados a tomar decisões e especialmente atender a um processo de planejamento logístico e dar conta dessas informações e do custo, que a gente vai ver na próxima unidade, e do custo total da sua função, do seu papel ali. Então, quanto custa mandar um produto, qualquer que seja esse produto, né, numa cidade vizinha ou no norte do país, né? Como é que vai ser a entrega, como é que vai ser o processo, acondicionamento, embalagem. Então, olha a quantidade de informação que você precisa estar antenado, ter uma visão muito sistêmica, né, do processo logístico, e como que isso vai se resolver, e você vai ser contratado exatamente para dar conta disso, tá? Então, não é uma tarefa. Eu falo assim, gente, é o mercado que mais cresce, vai crescer, né? O Brasil continua tendo uma carência grande disso aí, vai crescer decisivamente, mas ao mesmo tempo tem que ter esse processo de um profissionalismo, uma visão analítica e sistema pleno em relação ao processo logístico, tá? Continuando então a questão do desempenho aí já no caso logístico externo,
Eu vou, entre várias lá, para desempenho do fornecedor, eu vou colocar lá satisfação do cliente proporcionada por toda a cadeia de suprimentos. Lembra, a cadeia de suprimentos eu vou ter lá, desde o subfornecedor ou fornecedor até o cliente final. Então, o papel do fornecedor, ele é decisivo, né? E aí não só do fornecedor, gente, mas não só na entrega, no processamento, na produção, nos transportes que acontecem, tudo isso eu estou olhando, toda a cadeia de suprimentos, então começa lá na ponta com o desempenho do fornecedor e vai até o cliente final. Então olha como que é extremamente necessário eu ter um indicador de desempenho externo também. Então, as pessoas, e aí é interessante, eu posso não só ter o desempenho do fornecedor, mas eu posso ter um indicador, por exemplo, do cliente final. Quantos clientes ligaram ou entraram em contato para reclamar do produto, ou acusaram avaria, né? Eu posso fazer depois uma pesquisa no final da venda, ou após a entrega, para saber se o produto chegou de acordo com a expectativa. Então, eu tenho que criar vários indicadores para saber se aquilo que eu estou fazendo está de acordo com todo o processo, né? Claro aí, tá? Portanto, gente, os indicadores, eles acabam sendo, né, derivados do sistema de informações, ou seja, eu estou trabalhando com informação o tempo todo. E vai ser cada vez mais trabalhado esse sistema de informações objetivando, principalmente a acuracidade, né, a realidade dos dados fornecidos, ou seja, eu tenho que ter uma confiança clara, aquela capacidade de análise, de chegar na exatidão da informação, né? Então a acurácia aí dos dados fornecidos, e a garantia que esses indicadores representam a realidade, o real desempenho das minhas atividades logísticas, né? Aquilo que de fato está sendo, né, avaliado, observado, aquilo que está realmente representando aí o processo de realidade, tá? Então, cada vez mais a gente tem esse processo de acompanhar tudo isso. E assim que eu faço a medição, a gente inicia então a fase de monitoramento e controle. Então, não basta só eu buscar e alcançar a meta. Então, mais importante quanto isso é principalmente definir os limites entre os indicadores vão variar. Então, gente, é aquilo que eu falei logo no começo. Se eu defino que nas entregas dos meus produtos eu não posso ter avarias, então eu coloco lá 100% sem avaria, eu estou criando o limite. Então, mais importante do que buscar a métrica a 100% e tudo mais, é eu criar indicadores, então muito esse processo de olhar internamente para os seus processos, para as atividades logísticas que você está gerenciando, para saber exatamente se eu consigo entregar 100% ou não. Ah, não consigo ainda. Ok. Então, não há problema quanto a isso, né? Eu vou chegar no 100%. Então, mais importante do que eu buscar o 100% é eu ter essa exatidão desses limites de indicadores. Olha, eu estou em 90%, mas eu acho que eu consigo, sensibilizando todo mundo, chegar a 95% de entrega sem avaria, né? Então, já é um salto gigantesco. Então, eu vou criar lá um indicador dentro de um limite, olha, no máximo 5% de avaria é aceitável dada essa situação, dada essa configuração que eu tenho agora de funcionário, de maquinário, de caminhão e tudo mais. Até o trajeto, né, gente, vai influenciar o tipo de trajeto, de onde sai da fábrica, se é esburacado, se não é, se tem muita trepidação, tem uma série de processos que vão determinar. Mas o principal além de eu definir que a minha meta é chegar no 100%, eu claramente definir, né, como que está o meu processo de limite dos meus indicadores. Não, eu consigo ainda entregar determinado processo. Então, portanto, né, e aí repito, vocês vão ser contratados para esse tipo de análise, para esse tipo de posicionamento. É aquela coisa de colocar o dedo na ferida mesmo, sabe? A gente vira e fala assim, olha, e aí é péssimo, por pior que possa parecer, né? Às vezes você contratar, você tem que chegar para o chefe e falar assim, olha, de acordo com as pessoas que nós temos, com o maquinário que nós temos, com o tipo de processo de treinamento, a gente não vai conseguir bater a meta, né? Então o papel do gestor logístico ele é um pouco indigesto, né? Porque você tem que estar o tempo todo colocando
apontando os principais gargalos que você tem, mas aí que eu acho que entra o processo de redenção, que é claro, né? Que na hora que você chega no processo de ter que dar, né, abrir os olhos, ou ter que dar uma notícia ruim para o seu chefe, para o CEO, para o dono, qualquer que seja o processo, é você já apresentar uma solução. Só, olha, mas se eu fizer o treinamento tal, eu consigo melhorar em 5% no próximo mês, né? Então, você já está dando uma solução, você já está ali determinando ali um processo de reflexão analítica em cima de uma situação que não está funcionando, mas que tem potencial para chegar. Então, esse que é o processo, tá, gente? E aí, dentro dessas questões, a gente vai ver lá o processo cada vez sempre, claro, de monitoramento, controle e direcionamento. E o monitoramento todas as operações realizadas para você detectar as falhas, tem que estar monitorando o tempo todo, saber se tudo está contente ou não, para apurar se de fato, primeiro está funcionando, se não está, você detecta as falhas para depois projetar, solucionar e sugerir melhorias, né? O controle todo o processo tem que estar de acordo com aquilo que foi pré-determinado, com aquilo que foi estabelecido, então as chamadas conformidades das entregas, então eu vou entregar a quantidade tal, no processo tal, na dimensão exata, na cor tal, então você cria uma série de conformidades, por isso a gente viu lá o indicador de não conformidade, porque de repente as pessoas estão esperando uma determinada entrega e chega algo muito aquém daquilo que foi esperado, né? Outro dia eu estava vendo um debate sobre produtos chineses, tá, gente? Que você usa esses canais de compras, por exemplo, e aí o pessoal falando assim, mas nunca chega naquilo que eu esperava. E o interessante, que esse artigo chamava atenção, é que os produtos chineses, a China em geral, gente, esses canais de compra, tá, gente? Eles têm feito um esforço enorme de dar o máximo de informação possível. E aí o que chamava atenção nesse artigo é que você tem lá, no processo de compra, né, no site chinês, por exemplo, qualquer que seja o produto, você tem lá hoje claramente o processo das descrições do produto. E aí entra dimensão, cor, peso e tudo mais. E, por incrível que pareça, todas as informações estão lá. Aquilo que eu já falei até em sala, né, presencial. A China já passou dessa etapa, gente, de ficar tentando mascarar um processo de qualidade, né? Ela cria isso em valores, em faixa de valores. Então, ela vai ter produtos de qualidade alta e vai cobrar um preço, claro, por isso mais caro, né? Ao mesmo tempo, ela vai ter produtos, né, piores, em que vai ter uma faixa de preços menores. E é interessante que todas as informações em relação a isso estão lá. Então, olha como que o processo de conformidade, né, essa justificativa de que o produto, eu vou devolver o produto porque não atende ao que eu esperava, isso cai por terra uma vez que todas as informações estão lá. Então, isso pode ser até questionado e a empresa nem aceitar, dependendo, né, do custo, por exemplo, que vai ser essa devolução, por exemplo. Claro, a menos que chegue quebrado, alguma coisa, né, gente? Mas o argumento de que o tamanho não era o que eu esperava, a cor não era, hoje cada vez mais, não só a China, mas o Brasil principalmente, você tem uma série de legislações e normatizações para isso, hoje você tem todo um processo de controle que garante a conformidade daquilo que você está comprando, né? Então isso é interessante. E o direcionamento, eu vou ter todo um processo de direcionar tudo que acontece nesse processo, todos, né, nas medições, para motivar as pessoas a aumentar a produtividade. Então, por exemplo, olha, estou atingindo um percentual, conquistei uma meta, consegui melhorar alguns gargalos, alguns entraves ou problemas que eu tinha, você está usando isso para direcionar, né, não só conquistas internas, mas fazer todo um processo de motivação em que você acaba criando um envolvimento por conta da equipe, o que vai, né, naturalmente aumentar a produtividade, né? Então, pessoal, essa aí é a nossa aulinha 4.3, não é uma matéria complicada, ela tá, né, essa etapa agora da unidade 4 é mais de chamar a atenção para os cuidados que você tem que ter em relação ao planejamento estratégico, e um deles, né, destacando aqui o processo de medição, por exemplo, tá? Vamos voltar aqui, gente, agora deixa eu tentar colocar aqui
vincular o outro slide aqui, tá? Eu acho que vai dar certo aqui, vamos ver. Só um minutinho que eu já vou. Gente, quem quiser algum comentário, pergunta, qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade. Acho que agora foi. Isso. Pessoal, apareceu para vocês aí o 4.4? Apareceu sim. Joia. Então, beleza. Vamos lá, pessoal, então. Prosseguindo, então a gente vai ver agora a questão dos custos logísticos. Então, de novo, está chamando a atenção, essa unidade 4 vai falar trabalhar os principais cuidados que cada gestor logístico tem que ter em relação ao planejamento logístico, né? A importância de se ter isso cada vez mais, né, destacado. E um dos cuidados principais, gente, né, o primeiro que eu acho que é o principal, que é o planejamento logístico, né, que vai decorrer toda uma série de programações e cuidados em relação ao processo logístico em si, mas entra aqui também a questão dos custos, né? E um dos principais desafios da logística é tentar gerenciar essa relação entre custo e nível de serviço. Então, ou seja, quanto que vale o nível de serviço, de entrega que eu estou dando em relação a determinado produto, né? Qual que é o custo e o impacto disso? A gente viu naquela aula de nível de serviço, por exemplo, que eu tenho lá, eu estou vendendo um móvel e vou fazer a montagem do móvel na casa da pessoa, né? Qual que é o custo efetivo das pessoas que eu tenho contratadas para montar esse móvel? O tempo que elas vão montar, vai gastar 1 ou 2 móveis por dia. Isso tem a ver com a entrega, como é que é essa questão? Então, olha o impacto disso para saber se manter esse nível de serviço é vantajoso ou não, por exemplo, né? De repente eu estou ofertando lá um guarda-roupa muito barato que, dependendo do custo de montagem, acaba que no final das contas eu não tenho um lucro, né? Ou tenho um valor muito diminuído em relação a esse nível de serviço. E eu estou dando esse exemplo aí, gente, mas vale para qualquer outro nível de serviço, né? A entrega, uma embalagem diferenciada que eu vou usar, a movimentação no pátio, tipo de maquinário, então tudo isso leva em conta o processo. Então a grande dificuldade hoje na logística é definir os custos dos processos. Claro que com a experiência, com o tempo, as pessoas que já estão mais trabalhadas, mais vivenciadas na área, elas conseguem dimensionar, sim, uma previsibilidade. Mas ainda, gente, é muito no achismo, na experiência de uma determinada pessoa. E as dificuldades disso devem principalmente porque faltam sistemas para isso, né? Tem melhorado muito, tem surgido muito sisteminha que ajuda nesse processo de gerenciar o custo logístico, mas ainda está muito aquém, né? Mas o principal, que eu acho que é o grande gargalo, é conhecer quais são, né? Dentre as atividades, né, que envolvem o processo logístico, né, quais são os custos que vão entrar nessa composição. Então, olha como que é um processo aí que vai desencadear no outro. Mesmo que eu não tenha o sistema, mas eu tenho uma experiência, eu já consigo dimensionar, e aí é ótimo, quem já foi levar carro para consertar, por exemplo, numa concessionária, você chega lá, você vai ter um mecânico que ele vai analisar o seu carro pelo processo de observação, ele está fazendo alguns testes preliminares, avaliando lá, e depois ele vai te dar lá um orçamento com a previsão de tempo, custo de homem e máquina, né? Quanto tempo ele vai gastar, né, em relação ao tempo, e aí você está pagando não só as peças, mas a hora desse funcionário e tudo mais no tempo que ele gastar lá. Então, olha como que mais do que eu ter o processo de saber dimensionar o custo, é eu saber exatamente o que vai compor esse custo. Então, aí que vai vir o processo de cálculo desses custos logísticos aí. E tudo isso por quê, gente? Porque agora a gente tem os novos desafios logísticos, né? Assim, que, por mais que a logística seja um desafio por tudo que nós temos no Brasil, você ainda tem, né, os novos desafios, que é a competitividade internacional, alterações populacionais. De repente eu estou tendo todo um processo de impacto, de hábitos de consumo, de culturas, de mudanças, de uma série de questões que tem acontecido. Então, olha, por exemplo, agora no processo de coronavírus, que eu estou tendo uma queda
radical nas demandas, por exemplo, que as pessoas são paradas em casa, pelo menos a grande maioria, né? E qual que é o impacto disso na produção? E aí, transformando essa pergunta, qual que é o impacto disso na logística? Eu tendo poucas pessoas se locomovendo. Então, isso vai impactar o quê? De repente, né, o pessoal, outro dia foi ótimo, o pessoal falando que, do ponto de vista logístico, melhorou, porque agora você cruza o centro de Belo Horizonte, que antes você gastava 15, 20, meia hora, dependendo do trajeto, hoje você gasta 5 minutos, dependendo. Então, teve uma queda no custo logístico de transporte, por exemplo, cortando pelo centro. Antes, algumas pessoas evitavam o centro, então, às vezes, passavam pelo anel, outros caminhos, por exemplo. Então, olha como que as alterações, né, em relação à população, né, vão impactar o processo logístico também. Então, tem que estar antenado a tudo isso. Eu tenho clientes cada vez mais exigentes, então isso envolve novas posturas, novas observações, novas análises em relação a como eu entrego esse produto ou serviço a esses clientes exigentes, a eterna escassez dos recursos, dos insumos, né, que tem crescido, então cada vez mais determinados processos vão se tornar escassos, seja petróleo, por exemplo, por mais que eles tenham descoberto jazidas, é um bem finito, né? E aí como é que vai ser, por exemplo, quando tiver as escassez de produtos? Eu não vou ter diesel o tempo todo. Então, qual que vai ser o impacto disso? Vai descobrir novas tecnologias, novos combustíveis, novas energias, ok. Mas olha todo um processo que você tem que estar antenado em relação a isso. Novos sistemas produtivos que vão surgir, que vão otimizar novos maquinários, uma série de questões e processos mais complexos, por exemplo, que vai envolver uma mão de obra altamente qualificada. Então, a logística, ser logístico, gente, é viver em desafio, né, o tempo todo. Estar sempre antenado às principais mudanças que, querendo ou não, vão impactar a demanda, vão impactar a produção, transporte, captação, fornecedor e tudo isso, tá? Então, cada vez mais, não só eu tenho que estar antenado a esse meu papel como gestor logístico, mas principalmente saber e detalhar os cursos que vão me ajudar, principalmente nas decisões específicas, né, no campo da logística, o impacto no resultado econômico organizacional, determinado processo, ou atividade, ou entrega, ou armazenamento, impacta em quanto, né? Então, qual que é quanto que a empresa pode ter ou pode investir, ou quanto que ela vai ter de orçamento de acordo com esses custos que foram calculados, né? E acaba que os estudos de custo logístico também vai impactar em pouca ênfase em estudos e conhecimentos sistematizados, ou seja, acaba determinando que eu preciso superar esse processo dessa falta de informação e cada vez mais ter mais estudos, mais conhecimento de causa, mais conhecimento sistematizado dos meus vários processos logísticos, né? Falar de uma linguagem estratégica, né? Atuando no processo logístico, mas agora pensando de uma forma mais estratégica para dimensionar ali uma série de mudanças necessárias que me vão ser cobradas, né? Então, o curso logístico, gente, o que é? É o curso de planejar, programar e controlar todo o fluxo de materiais, desde a entrada, né, lá nos fornecedores, toda a entrega e tudo mais, todo o processamento, toda a parte de transformação e na saída, ou seja, eu pego desde o ponto de origem até o ponto de consumo no cliente final. E para isso, eu vou acabar utilizando ou desenvolvendo novas estratégias para gerenciar esses custos. Então, tem surgido softwares, aplicativos, gerenciadores, né, gente, que tem trabalhado muito essa questão de trabalhar um pouco essa questão da informação. A própria mudança na legislação trabalhista tem permitido alguns cálculos mais exatos em relação a custo de hora homem, de movimentação, tudo isso tem ajudado nesse processo, tá? E o processo de planejar e programar, o objetivo é monitorar tudo por meio de indicadores, em que eu avalio quais são os meus resultados, as tendências do meu negócio que podem surgir de acordo com o tipo de produtividade que eu tenho, ou das entregas que eu consigo fazer, e que vai gerar uma série de oportunidades, por exemplo, né?
E isso que é determinante, porque acaba que vai me garantir, por exemplo, um crescimento quando eu passo a entender o que entra na composição dos meus custos, quanto que efetivamente eu gasto ou não, o que pode gerar uma série de oportunidades. Para isso, eu tenho que ter lá estudos de impacto logístico, saber o respectivo custeio, tem que dar suporte ao processo de tomar decisão nos mais diferentes níveis, seja no tático, que é gerencial, seja no executivo, que é estratégico, seja no dia a dia lá do chão de fábrica, que é operacional. Então, o tempo todo eu tenho que saber que determinada ação, incremento, mudança de equipamento, mudança de layout vai impactar decisivamente no custo, tá? O custo logístico, ele permite, né, que eles vão aumentar com o crescimento da economia, então parece estranho, mas espera aí, se eu tenho um processo de que a economia está mais pujante, está mais economicamente mais ativa, está tendo muita produção, por que vai ter aumento do custo logístico? Porque o custo, gente, ele não é um processo relacionado à venda, ele é um processo relacionado à produção. Então, quanto mais economia aquecida, maior o gasto com o custo logístico. Em transporte, armazenagem, estocar e tudo mais. Então, é um processo que vai até na contramão, né, de algumas análises orçamentárias aí. Então, a economia aqueceu, eu gasto mais, né? Eu vou ter um maior desdobramento de atividades. Então, isso eu tenho que estar, né, o tempo todo antenado. A eficiência do sistema logístico, de todo o sistema, ela é determinada por meio de uma relação entre o custo logístico total com o PIB. Então, aumentou o PIB, aumentou o custo, e aí eu vou ter todo um processo de garantir como que está o meu sistema logístico, como que está a minha logística ou processo logístico no país, por exemplo. Então, quanto maior o PIB, maior, né, o meu custo logístico total. E isso vai variar de país para país. O interessante que eu tenho lá, olha, no Brasil, o custo logístico representa 11,5% do PIB. A pessoa fala, é muito, é pouco, é pouquíssimo, tá, gente? Muito pouco. Você pega aí alguns países que vai ter um indicador muito maior do que 11,5%, né? Isso tudo vai ser um medidor do desenvolvimento da economia, da demanda, da produção, do aquecimento da economia, ou seja, como que está o processo de industrialização, uma série de fatores, tá? E o custo logístico, que é 11,5% do PIB, é 8,7% da receita líquida das empresas, ou seja, ainda tem muito chão, muito espaço para crescer, muita demanda logística, né, para poder entrar e melhorar uma série de processos aí das empresas como um todo, tá, gente? E aí, gente, só chamando a atenção aqui, não é logística só de transporte ou só de armazenagem, gestão de estoque, não. A informação, né, é o que mais tem crescido em relação ao processo, a forma como eu vou trabalhar a informação nos processos logísticos, tá? Então, tem também uma carência enorme aí, uma demanda enorme aí, tá? Então, por mais que tenha lá transporte, armazenagem de estoque, né, concentre-se principalmente nisso, claro, mas não é só isso, tá? E aí, gente, o custos logísticos totais é a somatória de todos os custos de cada uma das atividades logísticas, né? Então, por exemplo, eu tenho aí o custo logístico total, que vai ter essas siglas que a gente vai ver agora cada um. O que é isso? Eu entrar nesse custo, então, e aí vocês vão ser perguntados em relação a isso. Qual que é o custo logístico total do setor de logística da minha indústria? Você vai ter que saber, por exemplo, olha lá, o CETRA lá, né, que é o custo de transporte, armazenagem, movimentação, quanto que eu gasto com as embalagens, né? A gente acha que não é só um processo de comprar as caixas para embalar, né? Aquilo é um custo, né? E como é que eu vou dissolver esse custo no meu processo de produção? A manutenção de estoque, alguém que está lá controlando a entrada, saída, colocando etiquetinha, QR Code, eu estou pagando o salário dessa pessoa. Ah, mas é um sistema informatizado, ok, quanto que foi o sistema? Quanto que custou isso? Né? Então, tudo isso tem que entrar na dimensão desse custo total, né? As tecnologias de informação utilizadas, se tem custo tributário, que são impostos ou não sobre determinados produtos, os custos decorrentes de lotes, né, que é quando eu vou fazer lá os lotes, ou setups, por exemplo, né? Alguns de vocês vão ter
gestão da produção, outros já tiveram, né? Então, no meu processo de produção eu tenho que parar para poder fazer manutenção, que a gente chama de setup, ou eu vou parar para trocar, abastecer a tinta do tingimento dos tecidos. E cada setup desse, ou cada lote desse, tem um custo, né? Uma limpeza na máquina, uma lavagem do processo, você vai comprar um produto aí qualquer que entra lá. Então, você tem o processo de limpeza das máquinas, lavagem, tá? Eu estou com amendoim e vou entrar com leite. Então, tem todo um processo de custos inerentes à transformação. Então, é o que a gente chama de custos de lotes. Nível de serviço. Então, qual é o custo das entregas que eu faço? Dos níveis de serviço que eu faço? Como é que funciona isso? Como é que é esse processo de dimensionar isso? Custos de administração logística, né? As pessoas que eu estou pagando, né? Espero que sejam todos vocês em breve, estou pagando caro, salários caros para terem logísticas, por exemplo. Qual é o custo disso? De ter alguém para dimensionar e pensar logisticamente a minha indústria, a minha empresa, né? E aí, pessoal, no livro está bem discriminado isso, mas é só para a gente chamar lá, passar os olhos em relação a esse principal lá. Você vai lá, o custo de armazenagem e movimentação, recebimento, acondicionamento, seleção, etiquetagem, embalagem, todo o processo de unitização ou separação, tudo aquilo que envolveu mão de obra, equipamento, limpeza, é custo de armazenagem e movimentação. Aí vou ter custo fixo, quando eu tenho armazenagem própria, em espaço físico, por exemplo, até lá no espaço físico ou não. Então, como é que é a questão do layout, movimento, se eu estou fazendo movimentação desnecessária ou não, a disposição dos meus setores na carga e descarga, tudo isso vai impactar aí no meu processo do custo de armazenagem e movimentação. Os variáveis é quando eu tenho serviço de armazenagem que são terceirizados. Então, mesmo que eu não faça internamente e eu já tenho uma considerável economia, eu tenho o custo de contratar alguém que vai fazer isso para mim, né? Pode até ser mais barato contratar, mas é um custo que tem que entrar na dimensão do seu orçamento, do seu produto, do fechamento contábil mensal, né? E quais são os principais custos aí de armazenagem e movimentação? Então, materiais, né? Compra de insumos, processo de insumos, tudo mais, pessoal, equipamentos de manutenção e a edificação como um todo, né? Não é qualquer lugar, a gente já viu isso, né? Custo de transporte são os deslocamentos, a gente já viu isso também, né? Entre filiais, entre CDs, na casa do cliente, qualquer que seja, ou até a logística reversa, que está ali, representa 60% ou 2/3 do custo logístico total. Então, olha como que ainda a logística ela está muito vinculada à questão do transporte, claro, tem que ser assim, né, gente? Mas olha como que ainda tem um peso grande no processo dos modais, o custo logístico total. Então, isso ainda é determinante. E eu vou ter o custo que é observado sob duas óticas, né? Em relação à ótica do usuário, quando eu vou terceirizar as operações de transporte, então vai ter custos variáveis em relação a isso, ou quando eu tenho custo frota própria, então eu vou ter um custo que vai ter uma parcela fixa ao longo do tempo, não só em relação ao tempo das entregas, dos processos e tudo mais, mas em relação à distância. E outros custos também, né, gente? Manutenção programada, tudo isso vai impactar aí. O que vai influenciar aí, né, em relação ao custo de transporte? A distância, o volume, então o tamanho da carga do produto, né, vai impactar. Então, se eu consigo transportar uma quantidade maior de produtos, né, maior o volume, menor o custo, né? Então eu faço uma entrega só para entregar mais produtos. A densidade entre peso e volume, que vai impactar nessa questão do volume. O peso, por exemplo, o caminhão não dá conta. Então, qual que é o impacto disso? Ter que fazer mais viagens, por exemplo, né? A facilidade de acondicionamento, que vai aproveitar o máximo de espaço do veículo ou não. Então, caminhão vazio transportando é desperdício, né, de tempo, de dinheiro, de gente que colocou tudo lá. A própria facilidade de manuseio do produto em si, quando eu paro na porta, então eu tenho que parar, descarregar, tem que ser caminhão com Munk ou não, tem que ter elevador, tem que ter algum aparelho extra ou não, então tudo isso vai impactar. Os riscos, incidentes, reclamações, então toda a responsabilidade na entrega e os mercados, né, gente?
vai sofrer questão de safra, carga de retorno, no seu caso, sazonalidades, porque aí, dependendo do seu produto, o transporte vai sofrer uma série de influências aí. Período chuvoso, uma série de questões vão impactar aí, tá? Então, a escolha do modal ela vai ser influenciada diretamente por essa questão do custo, né? Então, eu entrego de avião é mais rápido, mas qual que é o impacto da entrega ser feita de avião? Vai ser feita de navio, vai ser feita de bicicleta, qualquer que seja o processo, né? Qual que é o custo disso em relação ao meu produto final, o produto que eu estou entregando lá? Então, isso tem que levar em conta também. As embalagens, então, tem todo um processo de custo, claro, em relação ao tipo de embalagem, se vai ser uma automatizada, se vai ser embalagem manual, né? Se é manual, se é automatizada, a máquina que faz isso, então tem o custo da máquina, se é manual, quantas pessoas que eu sei que vão utilizar ali para poder embalar, então tudo isso vai impactar. Necessidade de descartar a própria embalagem, então eu tenho que fazer uma logística reversa de buscar determinadas embalagens por força de lei, então tudo isso entra como custo. Manutenção de estoque, o sisteminha para poder manter o nível de inventário, todo o processo de trabalhar as informações ou a manutenção desse estoque, então vou ter lá custo de capital, quanto de capital que eu posso investir ou não, de acordo com o espaço que eu tenho, com o tipo de peça, se eu tenho que ter estoque em reserva ou não. O serviço, por exemplo, né, tanto de gestão de estoques e de seguros contratados, o armazenamento, que vai depender do tamanho, do que eu vou armazenar, do volume, se eu tenho espaço ou não, riscos dos mais variados, né? Roubo, sabotagem, obsolescência, tudo isso vai impactar lá no meu processo, então a gente já viu isso também, mas como que isso vai impactar e tem todo um custo por trás disso, né? A custo de TI, se eu vou ter ou não um sistema pessoas que vão fazer as emissões, atendimentos de pedidos, comunicações internas, toda aquela sistemática de fazer o produto ser entregue ou não, então passo por esses fechamentos aí, as informatizações, né, dos sistemas utilizados, que tipo de sistema que eu vou usar ou não, tempo de execução, então tudo isso acaba entrando como custo que vai impactar decisivamente aí. Tributários são os impostos, taxas, contribuições sociais que o governo municipal, estadual, federal vão cobrar, né, pelo transporte, pela armazenagem, pela produção do meu produto. Os lotes foi aquilo que eu falei lá das atividades de setup. Então, todo o processo que eu paro na produção é perda. Parei para trocar uma peça da máquina, fiquei lá 2 dias, são 2 dias de X mil produtos a menos. Qual que é o impacto disso na produção? Qual que é o impacto disso no preço? No meu rendimento mensal? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Os custos para preparação dessa produção, os treinamentos, conferir se os equipamentos estão certos, estão tudo ok, manutenção, se é o caso de colocar tinta, de acrescentar, se está tudo lá no jeito. Então, tudo isso vai acabar, né? E eu tenho que dimensionar isso, né? Parou, e aí é interessante, né, gente? Parou uma máquina, além de impactar a produção, eu tenho mão de obra parada, né? Então, qualquer que seja, quantas pessoas que estavam lidando com essa máquina. Então, tem um custo, né, decisivo aí. Então, todo esse processo aí de lotes, níveis de serviço, tudo aquilo que eu vou contratar, todo o processo dos mais variados serviços que eu vou oferecer, as várias entregas ou não, para tentar sensibilizar e fidelizar o cliente. E a gente viu isso na aula passada, a questão desse nível de serviço vai impactar o processo, e aí vou ter os custos de administração mesmo, né? Todo o processo das várias áreas, logística de suprimentos, produção, distribuição, logística reversa, então qualquer que seja a etapa que eu venha a criar e implantar, eu vou ter um custo das pessoas envolvidas em cada etapa da logística como um todo. Então, tudo isso, pessoal, vem determinar aí a importância de vocês estarem antenados e completamente conscientes do seu papel logístico, né? Da importância da sua função, né? Nas entregas dos produtos, então como que isso vai impactar
diretamente no processo, mas ao mesmo tempo que vocês vão ser chamados para reduzir custo, criar vantagens competitivas, otimizar internamente, e aí vocês vão ser chamados para solucionar isso, né, no processo de tomar a decisão, mas ao mesmo tempo vocês têm que saber claramente qual é a sistemática, né, aquela observação sistemática, holística de todo o processo gerencial da logística e como que isso afeta e impacta decisivamente no processo. Então, não se enganem, não tenham dúvidas. O papel do logístico ele é cada vez mais necessário, mas não é mais o logístico ou qualquer logístico. É um logístico que saiba pensar estrategicamente, então ele tem que entender qual que é a natureza da empresa, o que a empresa está buscando, o que a empresa quer, então ele tem que estar participando dessas decisões. Ele tem que saber claramente quais são todas as atividades que envolvem essa empresa, que envolvem essa indústria. Então, ele tem que saber desde o fornecedor até o processo de entrega final. Ele tem que cuidar de tudo isso, dos transportes, dos vários processos logísticos que a gente já viu, de armazenagem, movimentação, transporte, informação, e também o custo de tudo isso, gente, da folha de papel que usou para fazer uma tabela, uma planilha de movimentação, até esses custos que têm que ser calculados para poder ser entregues depois no processo de orçamentação anual. Então, muitos de vocês já trabalham com isso, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo estou chamando a atenção desse processo aqui, dessa importância cada vez mais valorizada da logística como um todo. Então, antes da gente passar para as provinhas e da discussão das datas, que eu já falei no começo, vou repetir agora, pessoal, eu desejo a todo mundo, e aí não estou finalizando a aula, depois a gente ainda vai mandar, ainda vou mandar depois algumas considerações em relação à disciplina para vocês depois, um vídeo mais à frente, mas eu desejo realmente que quem é da área de logística já está aí, ou quem ainda é da administração que não acordou para um processo da logística, que pense seriamente numa área que, não agora, tá, gente, ainda está passando por um gargalo, tem todo um processo, essa pandemia, ela tem provocado uma série de paralisações, mas em breve, né, e aí eu acho até que esse ato de tempo é ótimo para quem está pensando, se preparar, se especializar, de buscar informações, de buscar expertise, buscar trabalhar na área, ou seja, olha a chance que está sendo aberta aí, de vocês tentarem direcionar, por exemplo, para a logística, e eu aconselho a todo mundo, tá? Então é um processo aí claro em relação a isso, tá? Bom, continuando aqui, pessoal, vamos... deixa eu só tirar esse slide aqui. Acho que sumiu. Podemos falar sobre a provinhas e os combinados? Podemos, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Consideração? Desespero, angústia, alguma coisa? Bom, então vamos lá. O principal, gente, é que a gente já chegou a combinar, e aí só dando algumas datas que eu vou postar lá no AVA e vou postar no grupo de WhatsApp também. Quais são as nossas datas? Então, atenção. De hoje até uma semana, ou seja, até a próxima aula, dia 10, vocês têm que entregar 100% do AVA feito. Pessoal, de novo, algumas pessoas eu sei que já estão 100%, né? Ainda está faltando só essa matéria de hoje. A maioria está caminhando para 100%, mas tem alguns alunos que ainda pararam no tempo, esqueceram que o AVA existe, uma série de questões. Então, só lembrando, o AVA está sendo as notas a parcial e frequência. Então, tem um peso significativo de ponto aí, tá, gente? E de frequência também. Então, estou dando prazo para que até a próxima quarta-feira, dia 10, entrega de 100% do AVA. Ok isso, todo mundo? Eu quero ouvir alguém, né? Ok, professor. Beleza? Você vai estar sempre aí, né? Acho que o restante está todo mundo pensando ainda no impacto que ter que fazer o portal não, tá, gente? Brincadeiras à parte aí, tá? Mas então, gente, então até o dia 10, 100% do AVA, ok? Bom, a prova que eu estou entregando, vou mostrar as questões agora,
vocês vão ter não uma semana, mas 10 dias para entrega. Olha, Rodrigo, mas o prazo final da prova não é dia 17? Mas em cima de um combinado que a gente fez de entregar as provas com antecedência, porque a data máxima de lançamento de nota é dia 20. Então, quem dá aula na quinta e na sexta-feira, que é o meu caso aqui, gente, acaba impactando no processo de correção. Eu tenho turmas com 60 e tantos alunos, 90 alunos, então isso acaba impactando porque são questões abertas. Pessoal, acho que caiu, voltou? Voltou. Opa, jóia. É questão de conexão. Então, o que eu estava falando, pessoal? Eu estou dando a prova com 2 semanas, mas nós não teremos 2 semanas para correção. Vocês vão ter 10 dias. Então, em vez de ser 7 dias, vão ter 10. Então, a prova que é hoje, dia 3 de junho, eu estou passando para vocês me entregarem no máximo até o dia 13, tá? Pode entregar antes? Claro que pode. Vai ter o link, que eu já vou mandar o link para vocês hoje também no grupo e vou colocar lá no AVA. Então, a prova se entrega hoje, dia 3, prazo máximo da prova, dia 13, ok, gente? Oficial 2, tá? E no dia 17, aí sim, dia 17, pode entregar o compilado quem ainda não fez. Porque aí, como ele é um processo só de entrega, que eu vou verificar lá mais ou menos, é coisa muito mais rápida, aí vocês podem me entregar o compilado, quem ainda não fez, a maioria já fez, tá, gente? Mas aí vocês podem entregar o compilado, que vale 1.000 pontos da prova, no dia 17. Então, ficam nossas distribuições aí um pouco mais flexíveis. A única coisa que está de diferente é que eu estou pedindo a consideração de vocês de entregar a prova com 10 dias, então até no máximo dia 13 de junho. Acho que dia 13 de junho é Santo Antônio, né? Acho que é. Então, quem não casou ainda, está querendo fazer promessa para casar, vincula a promessa do casamento de Santo Antônio à entrega da prova, tá, gente? Então, quem entregar a prova até antes do dia 13, eu até rezo para Santo Antônio para vocês casarem mais rápido aí, tá? Combinado? Bom, podemos ir para a provinha, então? Deixa eu abrir o slide aqui. Gente, eu estou falando quem quiser casar, tá? Não necessariamente. Ou quem já é casado, não... Pode casar de novo, né? Deixa eu ver aqui. Estou abrindo a questão. Já vou vincular aqui, gente, o link aqui da prova. Vê se vai aparecer, pessoal. Acho que está meio lento, mas eu acho que sim. Apareceu? Apareceu. Então vamos lá. Pessoal, o critério das provas é a mesma coisa, só que tem que agora já tem algumas distribuições de pontos por questões. Então vamos à primeira questão. Está todo mundo me ouvindo? Todo mundo bem aí? Tranquilos? Tranquilo. Então vamos lá. Primeira questão da prova, gente. Opa, cadê ela aqui? Vale 750 pontos. Então, vai ter um texto longo, tá, gente? Mas tem toda uma contextualização antes. Então não é para assustar, não, só para entender lá. Então, as empresas geralmente adotam o outsourcing através da contratação de uma empresa prestadora de serviços especializada em gerenciar e executar todas ou parte das atividades logísticas. Então, o outsourcing, para quem não lembra, ou tudo mais, é aquela processo de terceirização em que eu vou contratar alguém para cuidar de algumas atividades logísticas. É o que a gente vai chamar de operadores logísticos, que está aí, ó, são conhecidos como operadores logísticos e podem desempenhar um conjunto de determinadas funções. Aí eu coloquei algumas funções aí, ó. Aprimoramento da utilização dos recursos físicos dentro da cadeia logística, fornecimento de informações de suporte e decisão dos gestores da cadeia de suprimentos global, aperfeiçoamento dos ciclos de fluxo de materiais, o gerenciamento dos processos de circulação de produtos, criação de um banco de dados para monitorar o desempenho operacional, e tem várias funções que os operadores logísticos podem fazer, tá, gente?
E aí entra a parte da questão. Então, tem todo um processo de contextualizar aí o que é o operador logístico, que a maioria de vocês lembrou, ou está conhecendo pela primeira vez, ou já estudou essa matéria aí. Tá? Então, vamos lá, pergunta. Olha, devido à competição global, imagine que determinada empresa pense em desverticalizar, que é o outro nome que a gente dá para outsourcing, tá, gente? Terceirizar. Pense em desverticalizar suas atividades logísticas. Então, ok. Ela está fazendo uma competição global, está concorrendo aí com outras empresas no mundo afora, e para ganhar tempo e terreno, ela está preocupada em, olha, deixa eu focar naquilo que eu cuido de bom e entrego outras atividades logísticas para outsourcing ou para operador logístico. Por que determinada atitude seria vantajosa? Então, eu já falei aqui, estou falando aqui ainda, então vocês têm que saber. Então, por que desverticalizar ou outsourcing ou operador logístico pode ser vantajoso? Lá no capítulo específico a isso, gente, aos operadores logísticos, tem várias vantagens e desvantagens. Então, como eu estou perguntando, por que é vantajoso, né, o operador logístico? Apresente e explique para mim 3 motivos. Tá? Então, eu quero que vocês contextualizem aí e trabalhem a questão. Olha, por que é vantajoso ter operador logístico? Me deem 3, me apresentem e me expliquem 3 motivos. Ok aí na primeira questão? Ok. Todos tranquilos, né? Então, vamos lá. Podemos continuar? Alguém não entendeu? Então, vamos lá. Eu entendo que o silêncio tá todo mundo tranquilo então, né, gente? Então, vamos lá. Os demais, gente. Vamos lá, então, agora a questão 2. Também vale 750 pontos. De uma prova total que vale 3.000, tá, gente? Então, para que as organizações atinjam seus objetivos de lucro, desenvolvimento, participação no mercado, satisfação do cliente, estou lembrando que o objetivo da logística qual que é, gente? É garantir lucro, desenvolvimento, participação no mercado e satisfação do cliente. O planejamento estratégico passa a ser essencial. Deixa eu arrumar isso aqui, gente, para não ficar... Então, vamos lá. Então, um errinho aí. Para que as organizações atinjam seus objetivos de lucro, desenvolvimento, participação no mercado e satisfação do cliente, o planejamento estratégico passa a ser essencial. Então, planejamento já é importância para todo o processo de gestão, na logística, então, o planejamento estratégico ainda é maior ainda. Seja a nível tático ou operacional, feito de modo adequado e colocado em prática tal como proposto, o planejamento, então, ele pode ser um diferencial competitivo. Pode não, ele é, né, gente? Mas está aí, tá? Apresente e explique 3 passos ou cuidados que podem ser feitos para um melhor planejamento logístico. Essa questão está lá no capítulo, né, qual que é? 4.1, tá, gente? Capítulo 4.1 vai ter lá todo o cuidado, todos os passos. Então, eu quero que vocês apresentem e expliquem 3 desses passos. Ok, até aí? Ok. Então, vamos lá. E aí... Quem foi? Ah, foi a Kênia. Oi, Kênia, tudo jóia? Vamos lá. Então, voltando aqui. Tudo jóia. Questão 3, gente, vale 1.500 pontos. Né? Então, atenção. Em todas as minhas disciplinas, eu estou colocando um processo de trabalhar de vocês uma análise crítica de colocar a disciplina que vocês estão fazendo, no caso, processos logísticos, em um processo de analisar a realidade de agora e como que você tem que se posicionar em relação a isso. Então, eu estou colocando muito a questão da pandemia lá. Então, vamos lá. O surto de coronavírus, Covid-19, tem afetado fortemente as populações e a economia global. Gente, essa frase não é à toa. Se afetou população, vai impactar logística. Ok quanto a isso? Ok. Nossa, ninguém fala nada, né, professor? Não, mas tudo bem. Mas... Então, eu tô falando aqui no eco, gente, assim, tá? É como se fosse no vento, mas assim, eu sei que vocês estão ouvindo. Mas eu estou chamando a atenção aqui, olha. Olha a frase, ela não está aí à toa.
tem afetado fortemente as populações e a economia global. Claro, afeta a população, vai afetar a economia como um todo. Então, neste momento tão adverso, muitos setores se prepararam e esperam retração econômica. Novos desafios para as equipes e os gerentes logísticos surgem a cada dia, provocando impactos diretos na logística e na cadeia de suprimentos do Brasil e do mundo. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente? A pandemia, da forma como ela está provocando uma série de processos em relação às pessoas, paralisações, economia como um todo e tudo mais. Então, a gente sabe dos danos disso na saúde, na sociedade e tudo mais, mas eu quero que vocês agora se atenham aos danos e aos impactos disso na cadeia de suprimentos, na logística como um todo. Ok, gente? Então, pensa lá, do fornecedor ao transporte, a processamento, demanda reprimida, tudo isso você tem que estar avaliando. Então, vamos lá. Olha aí o principal da questão. Contextualize, está negritado aí. De acordo com os conteúdos estudados na disciplina Processos Logísticos, os impactos da atual pandemia no planejamento logístico, na logística integrada e na cadeia de suprimentos. Então, o planejamento está claro, capítulo 4.1 ajuda muito. Logística integrada, gente, é logo aquele comecinho, né? Logística integrada e cadeia de suprimentos, vai entrar lá todo o processo. A logística integrada ainda vai para a segunda unidade também, tá? Que vai ver lá todo o processo de transporte, armazenagem, gestão de estoque, tudo isso vai sofrer ou não sei, né? Com os impactos da pandemia. Então, eu quero que vocês contextualizem, me apresentem de uma forma muito clara, muito objetiva, a análise e a reflexão de vocês em relação aos impactos do coronavírus, né, no planejamento logístico, na logística integrada e em toda a cadeia de suprimentos. Vai ser bom ou vai ser ruim? Não sei. Vai provocar o quê? Vai melhorar alguma coisa ou não vai melhorar nada? Abre oportunidades ou não? Então, eu quero essa análise reflexiva de vocês em relação a isso. Vale 1.500 pontos por quê, gente? É sair um pouco da zona de conforto do livro, em que vocês vão ter que... E aí, gente, vocês podem trocar ideia entre vocês podem discutir plenamente, vocês têm 10 dias para isso, pode trocar ideia, fiquem à vontade para isso, mas qual que é o objetivo aqui? Se vocês conseguirem, e aí eu falo isso com toda a disciplina, né? Se vocês conseguirem enfrentar qualquer que seja o assunto, nesse caso estou pegando a coronavírus aqui, e conseguir medir o impacto de determinado processo na forma como vocês trabalham, né, e você conseguir fazer uma análise reflexiva e bem analítica, né, desse processo, eu já me dou por satisfeito em relação à disciplina. Ou seja, usando os conteúdos da disciplina, você consegue perceber o que vai ser positivo ou negativo em relação ao coronavírus na economia ou nas pessoas como um todo. Ok, gente? Estão vivos ainda, né? Espero que Então, sim. sim, professor, tranquilo. Então, beleza. Tá, gente? Fica aí as 3 questões, eu vou mandar Então, de novo, gente, eu vou mandar o link no grupo, vou colocar lá no AVA. Me falaram para colocar na última unidade, foi o acombinado, gente. Aí deixa eu até trocar ideia com vocês. Vocês querem que eu coloque as informações no AVA na aula 1.1 ou na última? O que vocês preferem? Eu acho melhor na última. Na última agora, né? Essas informações, Isso. né? Então tá, Isso. eu vou colocar na última. Então vocês já estão sabendo que as informações em relação à prova vão estar na última unidade, tá? As aulas de ontem, quem é meu aluno que esteve comigo ontem, gente, eu coloquei na primeira, porque hoje que teve essa decisão por parte da coordenação. Então, a partir de agora, eu vou colocar na último lugar, tá? De qualquer forma, gente, eu estou mandando o link também no grupo de WhatsApp, tá? Ok? Então, eu vou colocar lá as nossas datas que foram combinadas, vou colocar essa aula gravada, o link de acesso também, e vou mandar depois o link da entrega dessa nossa provinha oficial 2. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, pode falar. Não, só confirmar, é dia 10, né, o portal?
Porque tem um colega meu que está sem acesso, aí ele até mandou aqui para mim para confirmar. Quem que é, Kenny, que está sem acesso? É o Léo, pelo que eu vi aqui. O Léo está sempre sem acesso, né? Eu vou puxar a orelha dele depois. Mas fala com ele que o portal é até o dia 10, tá? Ótimo. Ok? Não, tranquilo. Gente, aí eu estou colocando uma data, gente, mas é claro, se tiver alguma coisa de força maior, isso não quer dizer que tem que todo mundo flexibilizar, não, tá? Dia 10 é mais que suficiente para quem fez. Ah, mas eu não tinha feito nada ainda, né? Não fez de falta de vergonha, né? De ter que fazer algo que é obrigação de vocês. Então, dia 10 está mais suficiente. Claro, agora, as pessoas que têm dificuldade de conexão, dificuldade de ter computador ou não, aí é outra história. Peçam para me procurar a parte para a gente tentar ver o combinado aí. Tá legal? Mas, a princípio, dia 10, 100% do AVA. Dia 13, nossa provinha, entrega máxima da prova oficial 2. E dia 17, entrega do compilado. Ok? Beleza. Professor, só volta na 2 aí para me tirar uma foto. Eu esqueci de tirar a foto da 2. Aí eu tirei da primeira. Vou mandar esse slide também no grupo de WhatsApp, mas eu volto sim. Deixa eu voltar. Tá? Apareceu aí, olha aí. Apareceu, pronto. É porque eu gosto de ter no celular, aí eu sempre tiro a foto. Excelente estratégia, mas eu vou mandar para vocês também esse slidezinho, vou mandar lá no grupo de WhatsApp, tá, gente? Beleza, professor, obrigada. Nada. Pessoal, então, por hoje é só. Como é que vai ficar a partir da semana que vem, gente? Porque, olha só, as interativas começam amanhã e vão até o dia 10. Dia 11 é feriado, né? Dia 11 que é feriado? É, Corpus Christi. É Corpus Christi, é mesmo, gente. Com a pandemia a gente até esquece. Dia 10, gente, que é na próxima semana, eu vou estar antenado em relação, que eu vou ficar aqui à disposição no WhatsApp. Precisou de qualquer dúvida, podem mencionar, não tem problema nenhum. Tá ok? Ok. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, então é isso. Então, de novo, vou mandar esse slide das questões no grupo de WhatsApp, vai ter essa aula gravada que eu vou colocar o link, vou mandar o link para a entrega da prova e vou colocar lá as datas do nosso combinado em relação às avaliações. Ok, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Jóia, então. Tá? Eu já apareci para vocês hoje, né, gente? Então, deixa eu só despedir aqui, então, com o vídeo de novo. Olha, então, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Toda e qualquer dúvida, essa aula vai estar gravadinha lá e tudo mais. Ela tem algumas dicas que eu coloquei em relação às questões, mas não está uma prova difícil. Eu reconheço que a terceira questão é um pouco mais trabalhosa, mas ao mesmo tempo divertida, porque ela leva em conta a análise de vocês em relação a esse momento que está passando sobre a luz da disciplina de processos logísticos, ok? Então fica como desafio de crescimento para vocês aí. Combinado, pessoal? No mais, uma ótima semana para quem for fazer as provas interativas, começam amanhã, uma excelente prova. Pessoal, tenham cuidado com as questões, parece que vocês vão ter lá, clicou para fazer a prova, vocês vão ter até 3 horas para fazer cada prova. Então, só tem que lembrar isso. Você pode fazer ao longo do dia. Mas clicou e abriu a prova, você tem 3 horas para terminar. Vocês receberam esses informativos aí, tá? Então, se atenham a isso. E outra coisa, para vocês ficarem preocupados, gente, assim, se ficarem concentrados, geralmente as respostas estão nos enunciados, nas perguntas. Então, leiam com exatidão, com calma, procure entender o que está contextualizando ali para depois fazer a resposta. Não faz nada correndo, não. Gasta um tempo aí lendo com atenção que vocês vão ver como é que vocês vão conseguir fazer excelentes provas, tá? Desejo boas provas para vocês e qualquer coisa que vocês precisarem, me aciona via WhatsApp. Combinado? Professor. Oi. Os links dessas provas vão estar na unidade interativa? Provavelmente sim. Vocês vão receber. Parece que não tem nada, não. Ou vocês vão receber pelo e-mail de vocês, ou vai ser aberto lá no link de cada disciplina interativa. Com certeza vai ter algum campo lá direcionando vocês para os links da prova. Porque como a prova vai ser interativa, vai ter um link lá aparecendo.
com certeza eles vão usar a disciplina, que é o caminho mais oficial, né, da pessoa clicar para ter acesso. Uhum. Ok? Ok, Tá? obrigado. Eu não sei se é a partir da meia-noite de hoje, né, assim, da meia-noite do dia 4 que começa, que pode ser que apareça esses links, tá? Mas, Tudo bem. gente, clicou no link da prova e ele abriu 3 horas. É porque tem gente que fica assim, vou clicar para ver quais são as questões, depois eu volto para fazer. Não, não tem esse tempo, tá? Clicou, vai ter um cronômetro contando lá, então vocês vão ter até 3 horas para poder desenvolver as questões. Tá legal, gente? Então, tome esse Legal. cuidado aí. Pessoal, no mais uma excelente semana, umas boas provas e qualquer coisa eu estou à disposição lá. Bacana? Bacana. Boa noite, Então, professor. a todos Ok. vocês, gente. Boa noite. Tá? Ô, Boa Kenny, você fala noite. com o Léo lá que qualquer coisa que ele precisar, ele me aciona, então. Ele está no grupo, pelo Não, menos, não está? De eu WhatsApp. acredito que sim, Eu mas eu torço passo também. para ele. Eu também torço, mas fala com ele qualquer coisa, tá joia? Um abração, Pode viu? Vou deixar. falar com você. Até Outro. mais, gente. Tchau, tchau. Até, tchau.